As decepções e o perdão. Arrependendo-se de não perdoar quem decepciona e de decepcionar também. Revista Expressão. O povo brasileiro tem enfrentado tantas decepções com políticos que já não ficamos desapontados, pois não esperamos da maioria deles coisa alguma. Corrupção, propinas, conchavos, ineficiência. Nenhuma notícia ruim na seção de política dos jornais nos abala mais. Por outro lado, se o nosso time perde, a decepção fica estampada em nosso semblante. A vida cristã também traz sua cota de decepções. Foi assim com o ministério de Paulo. Após as três viagens missionárias de Paulo, ele foi aprisionado em Jerusalém e levado a Cesareia, onde permaneceu por 2 anos. Depois foi conduzido a Roma para ser julgado perante César, ao qual apelou, um direito de todo cidadão romano. Atos termina com Paulo pregando o evangelho em prisão domiciliar por 2 anos, o que nos dá a impressão de que ele teria morrido pouco depois do ponto onde a narrativa termina. Nas últimas cartas, Paulo reconhece a iminência de seu julgamento e prevê que será julgado. Lucas foi companheiro de Paulo, talvez com cuidados médicos. Paulo enviou saudações aos Tessalonicenses em nome de Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e outros irmãos da igreja de Roma, indicando que esses também eram os seus companheiros. Paulo também fala das ausências de Cretenses, Tito e Tíquico. Segundo os textos bíblicos, todos estavam em missão pela Galácia, Dalmácia e Éfeso. Erasto e Trófimo foram companheiros, mas não concluíram a viagem. O ponto é que todos estavam ausentes e a maioria por motivos ministeriais. Conclusão é que quando Paulo diz que todos o abandonaram, além de refletir seu estado emocional, significa que ele se sentia sozinho. A comunhão é o remédio prescrito pelo próprio Senhor para a nossa solidão, fragilidade e tristeza. Pode ser que tenhamos que abrir mão de nosso orgulho e autossuficiência para reconhecermos o quanto dependemos do apoio e presença de outras pessoas. Entre os ausentes, parece que Paulo se ressentiu com Demas, ao que tudo indica por o haver desamparado. Paulo denuncia a motivação de Demas. Ele amou o presente século. Significa o mundo e suas atrações. Paulo contrasta aqueles que serão recompensados porque amam a vinda do Senhor com Demas, que amou mais o mundo. Quais razões do abandono de Demas podemos considerar? Primeiro, o desejo de fugir dos perigos e provações da vida de pregador. Segundo, o desejo de se tornar um pregador anônimo, ambicionando um ministério de prestígio e lucro. As decepções com os homens são inevitáveis. Mesmo sabendo desde o início que seria traído e negado por seus discípulos, Jesus externou sua tristeza para com eles. Perdoados e restaurados por Jesus, nem devemos nos surpreender tanto quando alguém peca contra nós, nem guardar nossa decepção com tanto zelo que nos impeça de oferecer perdão e restauração também a outros. Paulo confiou na soberania, na misericórdia e justiça de Deus. Diante de seu julgamento, rogou para que o Senhor não julgasse seus amigos pela ausência. Nosso julgamento não produz a justiça verdadeira. Precisamos aprender a ter a tranquilidade de José diante daqueles que falham conosco, que se recusou a condenar seus irmãos, confiando que Deus soberanamente conduziu toda a sua história, incluindo a maldade deles. Também é fundamental manter a disposição de perdoar aqueles que nos decepcionam, como Paulo fez em relação a João Marcos. No mundo manchado pelo pecado, não nos surpreendemos demais quando atingidos pela decepção. Claro, não somos de ferro. Muitas vezes nós nos entristecemos e, por vezes, cedemos ao isolamento e à autopiedade. Contudo, refletindo na graça do Senhor,
Descobrimos na comunhão do seu povo, na confiança em uma providência e em sua providência e no seu maravilhoso perdão, o caminho da restauração. Você mantém uma lista de pessoas que o decepcionaram? Você tem alimentado sua própria amargura com isso? Confesse ao Senhor sua ira e falta de confiança na providência dele e perdoe. Se você tem decepcionado as pessoas ao seu redor, arrependa-se. Peça perdão ao Senhor e a quem você desapontou e busque viver de maneira a honrar e imitar a fidelidade de Jesus.